Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 12 de agosto. Santa Joana Francisca de Chantal. Joana Framiot viveu entre o fim do século XVI e a primeira metade do século XVII na França, tendo se casado com o barão de Chantal. Devota esposa e dedicada mãe, teve 6 filhos. Joana ficou viúva antes dos 30 anos de idade. Então, colocou a sua vida espiritual sob a tutela de São Francisco de Sales, dedicando-se às obras de caridade para com os pobres e os doentes. Fruto de seu contato com o Santo Bispo de Annecy, foi a fundadora da Ordem da Visitação, no início do século XVII. Joana faleceu em 1641, após um período de muitos sofrimentos, que suportou com aceitação e heroísmo. Santa Joana Francisca de Chantal, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro de Josué, capítulo 3, dos versículos 7 ao 10a, e depois versículo 11, e depois dos versículos 13 ao 17. Naqueles dias o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que eu estou contigo, assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo-lhes: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou o acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão, e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita. Então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, e as que estavam na parte de baixo desceram para o mar de Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou em frente a Jericó. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservavam-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio. E ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 113. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Quando o povo de Israel saiu do Egito e os filhos de Jacó, de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor e Israel se transformou em seu domínio. O mar, à vista disso, pôs-se em fuga e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas e as colinas parecendo cordeirinhos. Ó mar, o que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas desse modo? Por que dais pulos como ovelhas, ó montanhas? E vós, colinas, parecendo cordeirinhos? Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 ao capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Reflexão. Josué, filho de Num, é agora o novo líder do povo. A entrada na terra pelo Rio Jordão é muito simbólica para os filhos dos hebreus. Assim como atravessaram o mar a pé enxuto com Moisés, agora adentram a terra da promessa com seus sacerdotes e com a arca. O Jordão virá a ser, ao longo da Bíblia, particularmente do Novo Testamento, um lugar de acontecimentos importantes. Agora começa uma nova vida, livre da escravidão e compromissada com a justiça de Deus. Talvez por isso, no rico capítulo do Evangelho de São Mateus que estamos lendo, encontremos alguns caminhos para direcionar nosso comportamento comunitário. Dessa vez, Jesus indica o valor da misericórdia, da atenção ao outro e do desapego que gera vida. Uma grande memória, vinda desde o Antigo Testamento, é aquela de que não se deve escravizar, porque outrora fostes escravizados. Assim, o amor aos irmãos e irmãs, o cuidado e a atenção às suas necessidades estão na ordem do dia de todos aqueles e aquelas que se chamam de cristãos e que seguem os ensinamentos de nosso Senhor. Mas e quanto a nós? Vimos no Evangelho de hoje, no versículo 21, a seguinte passagem: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas e nós? Será que temos perdoado ao nosso irmão?
Ou será que de vez em quando preferimos ficar acusando? Será que não seríamos nós que deveríamos pedir perdão? Reflita. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.